Querido, você já ouviu falar na palavra Teodiceia? Já? E você sabia que a Teodiceia é a aporia do ateísmo? A aporia é um campo inexpugnável. No pensamento platônico é um vazio filosófico. Na teologia é um desafio à compreensão humana. E a Teodiceia é um ramo da teologia e da filosofia que questiona a existência do mal e a existência de Deus. A palavra Teodiceia é uma junção de dois vocábulos gregos, theos, que é Deus no grego, e dikoné, que é justiça de Deus. Então, Teodiceia é justiça de Deus. A palavra Teodiceia significa justiça de Deus. E a justiça de Deus é a aporia do ateu. E qual é o argumento dessa corrente de pensamento chamado Teodiceia? É que Deus é de bondade e é absoluto. O mal existe. Como pode Deus permitir a existência do mal? Existe coesão entre o mal e o bem? Existe harmonia entre mal e bem? Aí seria maniqueísmo. Para essa corrente Teodiceia, se o mal existe, logo Deus não existe. Deus é irreal, porque ele é poder, todo-poderoso. Se ele é todo-poderoso, por que não bane o mal? Se ele é bondade absoluta, ele não pode ser conivente com o mal. Não existe harmonia entre o mal e bondade absoluta. Então, se o mal existe, logo Deus não existe. Para o pensamento ateísta, esse argumento ele é silogístico. O que é um argumento silogístico? É um argumento lógico no pensamento aristotélico. Mas esse argumento é refutável. É refutável. Então, vamos refutar esse argumento, vamos nos confrontar com a Teodiceia. Venha comigo. Paulo chama isso de sofisma. Essa argumentação filosófica que nega a existência de Deus, no pensamento de Paulo, é um sofisma. E o que é um sofisma para Paulo? É uma fortaleza de Satanás. Então vamos tentar derrubar essa fortaleza com argumento bíblico. Com argumento bíblico. Não com argumento filosófico. Olha aqui. Eu formei a luz, crio as trevas. Eu criei o mal, disse Deus. Obviamente que este mal que Deus criou não é o mal moral. Não é o mal no sentido de pecado. Não é o mal no sentido de deturpação do bem. Este é o mal aqui em termos de substância. Porque para o homem pecar, tinha que existir o mal. Senão não existiria pecado. Se não houvesse o mal e o bem. O homem tinha que optar. Ele tinha que ter o livre-arbítrio. E para isso tinha que haver essa coexistência de bem e de mal. Então não é um argumento também, um argumento silogístico esse, não é lógico, não refuta essa teoria ateísta, que é a Teodiceia. O homem estava no Éden. Ele podia pecar ou não pecar.
Para ele pecar, tinha que existir o bem e tinha que existir o mal. Venha comigo rapidinho. Tiago, ele diz que a cobiça dá luz ao pecado. Noutra tradução ele fala concupiscência. Noutra ele fala desejo. Então você observa que o pecado ele tem a sua concepção na interioridade. Jesus disse que o peca tem pecado. Então observa aí duas faces distintas do pecado. A sua concepção e a sua consumação. A sua concepção, ou seja, ela concebe, ele nasce no interior, na concupiscência, no desejo, na cobiça. Mas ele vai se consumar no exterior. Antes de você praticar um ato de adultério, você já concebeu o pecado, você já desejou. Então veja aí as duas faces do pecado. Pecado em grego é amarte. Daí a matéria amartiologia, né? Que é uma disciplina da teologia sistemática. Mas, queridos, venha comigo rapidinho. Agostinho de Hipona, que é um proeminente teólogo, filósofo do período lá do quarto século, ele em sua tese de doutorado eu digo, ele disse que Deus, o mal é a vontade permissiva de Deus. Então Deus permitiu o mal para extrair o bem do mal. Essa é a ideia de Agostinho de Hipona. Já Tomás de Aquino, né, um dos expoentes da escolástica, em sua tese de doutorado também, ele disse que o mal existe, mas pode ser banido pelo bem, porque o mal está subordinado ao bem. Entendeu? Então, no seu livro Suma Teológica, ele comenta sobre esse assunto. Ele trata dessas questões metafísicas. Está entendendo? Aquele filósofo lá do quarto século, Epicuro, lá do quarto século antes de Cristo, aquele período de dominação grega, qual é a concepção de mal de Epicuro? Para Epicuro, o mal existe, mas você pode superar o mal com o bem. E o que é o bem na concepção de Epicuro? O bem é a imperturbabilidade da alma. Ou seja, é um estado de elevação plena e absoluta. Como que você consegue se elevar e alcançar o bem? É através da busca do prazer. Isso implica no estado de ataraxia. O que é um estado de ataraxia? É um estado de perfeição absoluta. Já para Zenão, que é o fundador do estoicismo, corrente de pensamento muito influente no primeiro século, Paulo deparou com o estoicismo, os apóstolos depararam com o estoicismo. O que o estoicismo ensina? Que você pode alcançar um estado também de elevação da alma, um estado de imperturbabilidade. Estado de paz absoluta. Eles chamam de ataraxia. Como assim? É abstendo do prazer. Você tem que se abster do prazer, porque a matéria é má. Então você precisa, todo tipo de prazer pode lhe trazer perturbação. Todo tipo de prazer é mal. Mas, queridos irmãos, então você observa-se que esse tema mal, ele é amplamente discutido no campo filosófico, no campo teológico, no campo científico. É um tema polêmico, controverso. Não é isso? E amplamente discutido. As grandes mentalidades teológicas e filosóficas discutem este tema. Mas para se chegar a um consenso, tem que vir para a fonte inesgotável que é a Bíblia. Não é isso? Veja o que Teodoro de Beza diz. Quem foi Teodoro de Beza? Foi um doutrinador, um pensador calvinista. E ele aborda essa questão do supralapsarianismo. E o que é o supralapsarianismo?
Para o supralapsariano, antes da queda, antes do pecado, Deus decretou a condenação do homem. Então isso implica no mal. Entendeu? Antes da queda do homem, Deus já tinha decretado que ele estava predeterminado para o inferno. Você não observa que esta teologia de Beza, ela choca frontalmente com a teologia paulina, com a teologia apostólica? Isso é uma espécie de fatalismo. Tudo já está predeterminado, prefixado, pré-ordenado. Isso é fatalismo. Onde fica o livre-arbítrio? Onde fica a vontade própria? Né, irmão? Onde fica a vontade própria? Querido irmão, e para você, meu querido, Deus criou o mal? Deus é originador do mal? Se ele é um Deus de bondade, né? É um Deus de solidariedade, é um Deus de empatia, é um Deus que está numa dimensão infinitamente além, maior do que essa, mas a Bíblia diz que ele comunica com o ser humano. Ele é cognoscível, ele se deixa conhecer, não se deixa perscrutar, não se deixa sondar, mas ele se deixa conhecer. E veja o que diz aqui Isaías, olha. Eu criei o mal. Eu criei todas as coisas. Eu criei todas as coisas. Mas, queridos irmãos, se ele criou todas as coisas, e diz aqui ainda, olha, a minha justiça é testemunha disso, que eu criei todas as coisas. Então, existe a vontade permissiva de Deus e a vontade também diretiva de Deus. Entendeu? Falar que Deus não criou o mal, isso é contrastar com Isaías capítulo 45, versículo 6. Criou o mal, mas em termos de substância. Entendeu? Criou o mal. Então o que é o mal? O mal você pode definir como a deturpação do bem. Qual a consequência maior do mal? É a condenação eterna. No viés da cristandade, mal é um pecado. E o pecado tem consequências graves. E a maior consequência é a condenação eterna. E Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aquele teólogo do quarto século chamado Pelágio, daí o pelagianismo, que é uma corrente de pensamento teológico. Segundo Pelágio, o pecado não existe. O homem é perfeito. Então você observa que esse tema é muito amplo, tanto no campo teológico como no campo filosófico. Mas de você, querido, Deus criou o mal? Nós vamos continuar falando sobre este tema. Que Deus te